Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pode Gerar, podcast do Grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva para você. Aqui a gente bate papo de tudo que você quiser saber. Então, se você tem alguma sugestão, não deixe para depois. Pode mandar sua sugestão aqui para a gente, só deixar nos comentários aí que a gente traz o assunto que for do seu interesse. Lembrando que é um oferecimento do Neutrofer Folato D, do laboratório EMS, um suplemento vitamínico essencial para quem quer engravidar. E o tema hoje, que foi sugerido, e um tema muito falado, é sobre congelamento de óvulos, que é um seguro para a sua fertilidade. Será que é mesmo? Fiquem ligados aí que a gente já vai contar para vocês. E nessa bancada maravilhosa de hoje, tenho aqui ao meu lado a doutora Paula Mota. Bem-vinda, Paula. Obrigada, Bernardo, pela oportunidade de novo. Doutor Emílio Garavini. Quanto tempo, né, Bernardo? É isso aí, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. E comigo também, nossa convidada especial, Thaís Tavares, nutricionista do Grupo Gerar In Vitro. Bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, Bernardo. É isso aí. E o bate-papo de hoje, nós vamos falar muito aqui hoje sobre esse congelamento de óvulos. E acho que principalmente temos duas figuras principais desse tema de hoje, que é a doutora Paula e a Thaís. As duas construíram uma relação muito bonita, médico-paciente, né, vamos dizer assim. E a Thaís vai contar, acho que o legal desse tema hoje é a Thaís trazer um pouco do depoimento dela. Ela passou por esse processo de congelamento de óvulos, né, e vai contar pra gente um pouquinho sobre isso. E a Paula, que foi a médica que acompanhou ela ao longo desse processo, né? E eu e o doutor Emílio aqui estamos só de gaiato, né, doutor Emílio? Só ouvindo. Vamos só dar pitaco, Mas eu né? não consigo, eu acabo falando. Mas aí, Thaís, eu queria te perguntar o seguinte: por que você decidiu congelar seus óvulos? Então, eu acho que para eu te responder isso, eu tenho que contextualizar um pouquinho da minha história, né? Eu fui casada durante 9 anos, me relacionei por 13 anos e na minha cabeça eu ia ter um filho com o meu ex-marido. E em determinado momento, a gente se separou e eu já tinha uns 33 anos, mas ainda achava assim, não preciso de congelar meus óvulos, né? Eu vou conhecer alguém e tal. E na verdade, nunca foi, assim, algo que me preocupava em ter filho ou não. Porém, o tempo foi passando. Em determinado momento, eu me vi com 35, 36 anos. Eu falei assim, olha, não tô me relacionando. Eu quero ser mãe. E aí, naquele momento, eu acho que quando você chega num ponto que... Não, então talvez exista a chance de eu não ser mãe. Aí eu vi o quanto eu queria. E eu falei, eu quero um seguro para isso. Eu não quero, talvez, acelerar um relacionamento só porque eu quero ser mãe. E então vou procurar. E aí comecei a pesquisar. E aí o quanto a gente é desinformado, para falar a verdade, né? Eu achava que tinha que ter, só com 40 anos que eu precisava de congelar meus óvulos. E, na verdade, eu estava numa fase que eu poderia ter coletado até antes, né? Seria até uma chance maior de coleta, né? De óvulos bons. Então, eu procurei o tratamento, mas pensando nessa questão de segurança. Então, espero não precisar de usar, mas se eu tiver que usar, eu tenho ali essa garantia, assim, entre aspas, né? E você já tinha ouvido falar nessa questão do congelamento de óvulos? Onde que você conheceu essa oportunidade? Eu sempre já tinha ouvido falar, e é até engraçado que quando eu tinha mais ou menos uns 30 anos, uma amiga minha falou assim, eu era casada ainda, né? Você não vai ter filho agora, não? Eu virei e falei, não era, naquele momento não estava passando isso na minha cabeça. Ela falou, mas você pode congelar seus óvulos. E eu considerei aquilo uma ofensa. Tá me chamando de velha? Não. Como assim, né? Como assim? Eu fiquei incomodada com aquele comentário dela. Talvez já não seja tão jovem. Exatamente. Ela trabalhava com medicina reprodutiva? Não. E aí, eu fiquei com aquilo, incomodada com aquilo, mas depois eu falei, nossa, devia ter escutado ela. Mas falar sobre isso há 6 anos atrás,
atrás, não se falava disso, né? E até hoje, confesso que, assim, é um tema que muitas mulheres não gostam de falar porque está vinculado a uma frustração. Então, eu tenho 37 anos e não tive filho ainda. Mas eu acho que então, tô tendo que fazer um tratamento. Porém, hoje eu vejo até com uma outra visão. Ainda bem, tenho condições financeiras, ainda bem que sou fértil e consigo fazer isso e ter essa segurança. Perfeito. Você tocou num ponto que eu acho muito importante, de você não pensava sobre a maternidade, mas quando você considerou que talvez você não conseguiria, né? Isso te trouxe à vontade. Exatamente. E isso é muito importante porque, às vezes, esse insight, né, essa vontade, vem muito tarde. Né? As mulheres mais jovens, que estão numa idade ideal de congelar, às vezes não pensam realmente sobre isso. E aí, quando vem a vontade, às vezes não é o momento ideal para se congelar. Claro, é possível, mas com uma chance bem mais baixa. Então, eu acho que é pensar sobre isso, mesmo quando pode ser que eu não consiga e tal. Ter a questão da idade reprodutiva, não a idade... porque fica estranho a gente se chamar de velha, né? Mas a questão reprodutiva é diferente da questão social, enfim. É importante a gente pensar nisso antes, né? E é engraçado, porque aí quando você começa a falar sobre esse assunto, e quando você fala de maneira aberta, aí você começa a ver várias mulheres que se reconhecem. Sim. E aí, numa dessas conversas, eu tava no processo de aplicação dos hormônios, e eu fui fazer uma viagem, e aí eu tava comentando sobre o processo, que não é um processo, ao meu ponto de vista, tão simples assim. Eu acho que a pessoa tem que ter essa consciência. E eu tava fazendo a aplicação e tinha uma mulher lá nesse dia e ela falou comigo, eu me arrependo muito porque eu fiz um exame e aí eu falei, não vou fazer esse ano não, vou fazer no ano que vem. E na hora que ela foi fazer no próximo ano, as taxas dela caíram mais que pela metade. Então, às vezes, a gente fica esperando o momento certo, né? E esse é um ponto que a gente tem que levantar, né? Eu não vou falar muito, mas só vou colocar um assunto importante. Talvez 10% das mulheres tenham uma perda muito acentuada e precoce da reserva ovariana, que não foi o seu caso. Mas, assim, você não tem nada que te fala assim, eu vou ter uma baixa reserva. A não ser talvez uma história familiar de menopausa precoce. Então, às vezes a mulher está usando uma pílula, ela está muito bem fisicamente, ela tem 35, 30 alguma coisa, mas 10% dessas mulheres vão ter uma reserva muito baixa. Então, assim, é difícil. E vem como uma surpresa, né? Sim. Então, assim, eu acho que o assunto tinha que ser mais falado. Na mídia, eu acho que já está muito importante, já está sendo bem falado. Eu acho que falta falar nos consultórios. Eu fico falando disso, mas é uma coisa que eu sinto falta do ginecologista falar sobre o assunto. E é engraçado você ter falado isso, porque eu já, uma vez, consultando com um ginecologista, eu perguntei pra ele, falei, olha, eu já tenho tantos... Não preocupa não. O problema é que, teoricamente, o problema vai ter que ser resolvido por você, paciente, e por nós, especialistas. E a natureza não dá essa colher de chá pra gente, não. A natureza é um pouco dura. Ô Paulo, e do ponto de vista técnico, né, a doutora Paula, sempre que a gente faz aulas aí para ginecologista, ela tem uma aula muito bacana que eu adoro, de congelamento de ovos, né, Paula? E a Paula traz dados interessantes dessa parte do congelamento, e aí eu pergunto o seguinte, Paula, qual que seria o número ideal de óvulos, né, para essa mulher congelar? Depende da idade dela. A gente usa muito um número mágico aí, 15. Mas depende. São 15 óvulos de uma mulher de 30 anos ou 15 óvulos de uma mulher de 40 anos? Será que essa mulher de 40 anos consegue chegar a 15 óvulos? Quantos ciclos eu tenho que fazer para a gente conseguir esses 15 óvulos? Qual a chance de dar certo, né? Então, é muito variável. E uma certeza eu tenho. Quanto mais passa a idade, para a gente ter uma chance razoável de gestação, de bebê em casa, na verdade, nem é de gestação, porque a gente não quer que ela engravide, porque quem engravida pode perder, quem engravida pode ter um mau desfecho obstétrico, a gente quer a chance de um bebê em casa. Então, a gente tem que considerar todas essas variáveis, então... E também se ela quer um filho ou dois. Um filho ou dois. Se ela quiser dois, então a gente tem que aumentar ainda mais essa coleta de ovos. Isso é interessante pelo seguinte, porque eu até conheci a Thaís...
através das redes sociais e tudo mais, quando eu vi um depoimento dela que ela tinha congelado os óvulos. E aí a gente começou a conversar, né, Thaís? Foi. E aí, certo dia eu conversando com ela, eu falei assim, Thaís, mas você já pensou, acho que você tinha o quê? 13 congelados, né? 13 congelados, E aí eu falei assim, mas você já pensou que você pode querer ter mais de um filho lá na frente? Quantos filhos você imagina ter? E acho que você nunca tinha pensado, né, dessa forma, né, Exatamente, eu acho que nunca tinha vindo, assim, eu pensei que talvez com 13... Já daria. Tava resolvido, né? Daria pra ter 13 filhos. Exato. Mas aí a gente conversando, né? Realmente eu falei assim, não é verdade, né? Então, pode ser que eu queira 2 filhos e que eu precise de fazer o tratamento para isso. Né? Tanto é que a gente decidiu por fazer a segunda coleta. E que, graças a Deus, nessa segunda coleta eu consegui mais, né? 18. 18. Então, eu consegui um número bem legal. E hoje eu tenho aí 31 óvulos. Sossegada. É importante falar, é garantia. Nunca a gente pode dar essa garantia, né? Mas comparando a chance dela ter um bebê em casa, tentando naturalmente, ou mesmo por FIV, né, aos 40 anos, ou usando esses óvulos que você tem congelado de 36, 35 anos, com certeza a sua chance é muito maior de dar certo com esses óvulos, né, que você tem agora. Então, é esse o ponto. Eu vou me atrever a falar para você já começar a olhar quanto que custa uma fralda, um bercinho. Tudo isso entra no planejamento reprodutivo. Sim. E depois, batendo papo, você pode pensar, se você vai utilizar os seus óvulos, você vai tentar uma gravidez natural com o seu parceiro, se você vai fazer uma gravidez solo, sim, maternidade solo, e se você vai querer ter 1 ou 2 filhos, ainda se você está disposta a não ter uma gravidez gemelar, colocando 1 ou 2 embriões. É muita coisa. É exatamente isso, porque a vida da gente, ela não é linear, né? Tanto é que 6 anos atrás, eu achava que eu ia ter um filho com meu ex-marido. Eu não sabia que eu ia me separar. Então, em determinado momento, eu não... Vamos fazer as pazes, pode voltar para ele. Não, já não tem jeito mais. E nem quero. Tem essa opção. Mas assim, voltando ao assunto. E aí, exatamente, eu não imaginava... Eu não tinha na minha cabeça que eu queria... será que eu quero ter filho? E aí, em determinado momento, eu falei assim, não, eu só quero ter filho se eu tiver um marido. Mas pode ser que em determinado momento eu fale assim, não, eu quero ser mãe solo. E acontece. Né? Acontece. A gente recebe exatamente. Essa demanda. Então, a vida da gente muda, pode ser né? que eu vou te falar mais uma alternativa. Você pode não querer ser mãe e, numa atitude muito bonita, pode, no futuro, doar seus óvulos. A gente estava comentando isso hoje, né? Assim, então, numa possibilidade, ou então, que eu tenha sido mãe naturalmente, né? Deu fazer. Eu adoro complicar. Você pode fertilizar uma parte, os ovos doar uma parte. Sim. Eu acho que assim, eu acho que isso que é legal, que essa questão do congelamento de ovos te dá um leque de possibilidades que antes você não tinha. Eu falo que é igual um seguro, a gente não quer usar. Né? Claro, mas se eu tiver que usar... Você quer ter uma gravidez de uma forma natural, óbvio. Exatamente, né? Mas se eu tiver que usar, eu tenho essa possibilidade. Lembrando, a gente estava falando aqui da questão de mãe solo, aquela atriz, né, famosa Karina Bach, né, se não me engano, ela utilizou esse recurso. Foi. Né? Ela resolveu ser mãe solo, e depois acho que tentou ter com um parceiro e tudo mais, mas utilizou dessa possibilidade, né? Então, é algo que a medicina reprodutiva hoje permite. E aí eu te pergunto, Thaís, hoje, com seus 30 e poucos óvulos congelados, isso muda a sua mentalidade? O seu olhar, isso te traz mais tranquilidade? Porque realmente existia uma pressão maior, você se sente um pouco mais aliviada com isso? Com certeza. Eu acho que às vezes até inconscientemente, né? A gente tem aquela cobrança de... Nossa, eu tô ficando... Já vou fazer 40. E eu não tô me relacionando com ninguém. Tem que arrumar alguém. E isso às vezes faz você se relacionar com pessoas que não têm a ver com o seu propósito. Né? Então foi uma coisa que me trouxe uma paz, me trouxe uma
uma tranquilidade, assim, eu acho que eu tô vivendo mais leve depois dessa decisão. E olhando a parte dos homens, às vezes também o homem não quer ser pai naquele momento, ele quer relacionar, curtir um pouquinho Sim. em paz, e lá na frente talvez ser pai. Exatamente, você pode escolher o momento certo para isso também, né? Porque ser pai é muita responsabilidade. Dica para os homens aí, viu? Procurem mulheres que já tenham seus óvulos congelados. Elas tendem a ser mais organizadas, porque já planejam melhor as coisas, né? E você fica sem aquela pressão também de ter filhos, né? Então, uma dica aí para os homens, então, quando você tiver alguma namorada, já indica assim, o congelamento de óvulos. Vai lá, congela. Mas você tá brincando, acontece. Uma questão também, eu acho que os homens também. Outro dia eu tava conversando com um paciente meu, eu abordei esse tema no meu Instagram e ele mandou pra mim, e eu coletei, né? Fiz porque às vezes o homem acha que não é só a mulher, mas talvez não, de sêmen, porque às vezes a pessoa pode ter uma doença, alguma coisa, né? Vocês vão saber falar melhor que eu, na verdade. É um aspecto, assim, eu tenho há poucos dias, não só mais de um já me procurou, eu vou fazer suplementação hormonal com testosterona exógena e eu quero congelar meu sêmen para garantir. É isso mesmo. Porque pode ser que ele suprima de uma forma definitiva seu eixo hipofisário e não consiga ter uma qualidade seminal bacana, pode ser que consiga. Eu tenho visto homens congelando sêmen com esse motivo. Paula, e para as pacientes, vamos supor, né? Então, pacientes que estão congelando óvulos, muitas vezes estão num processo de evitar a gravidez e usam DIU. Precisa tirar o DIU para congelar os óvulos? Não precisa. Não precisa? Não precisa tirar o DIU. Você pode fazer seu congelamento, a coleta, tranquilo, com o DIU no seu lugarzinho. Inclusive, tem muitas mulheres que a gente aproveita o momento da coleta para inserir o DIU. Sim, né? trocar. Porque vai estar sedada e tal, não vai ter o desconforto da inserção fora, né? De um bloco cirúrgico e tal. Mas não precisa tirar o DIU. Não interfere. Quem usa anticoncepcional oral? Aí a gente interrompe logo antes de começar o estímulo, também não tem muita interferência, não. É bem tranquilo. Então tá bom. Gente, nosso tempo hoje tá mais apertado. Então, eu acho que foi um bate-papo bem leve, bem bacana. E que a gente deixa esse recado. Acho que agradeço a Thaís pelo depoimento, né, pela liberdade de falar, né, sobre esse assunto. Mas eu acho que é muito nosso trabalho, né, como profissionais da saúde, de levar essa informação, de conscientizar cada vez mais mulheres sobre essa possibilidade. Lembrando que muitas vezes a gente tem um tabu que fala que, olha, talvez alguns anos atrás, isso era muito mais caro, mais restrito a muitos pacientes. Eu acho que hoje está bem mais acessível, muitas vezes mais barato do que uma viagem que a gente faz por aí, até porque o preço de passagem está caríssimo ultimamente, né? Então, mas assim, acaba saindo mais barato que viagens que você poderia fazer, e eu acho que é uma coisa que fica realmente essa questão desse seguro. São possibilidades, um leque de possibilidades que vão te abrir e que vão trazer paz aí para o seu futuro, né? Para a questão reprodutiva. Certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Olha, se a gente for falar, não para, né? Então, deixa para outra ocasião. Eu acho que congelamento de óvulos é um assunto, assim, inesgotável. E eu sempre falo, a gente tem que trabalhar para os ginecologistas começarem a orientar e informar corretamente. E a gente vai fazer nosso trabalho de formiguinha aqui. Cada um de nós conta uma história, conta um relato e vamos em frente. Eu e a Thaís, assim, eu gostei muito. Eu falo que toda mulher que passa no meu consultório, eu pego um pouquinho dela, eu acho que eu entrego um pouquinho de mim também. Foi uma troca muito legal, uma pessoa super tranquila. E, assim, foi uma forma da gente... assim, como é que eu vou explicar? Enfim, foi ótimo. Foi ótimo. E uma coisa que ela disse... falando sobre o processo ser um pouquinho desafiador, um pouco causa um desconforto. Realmente, assim, acho que são muitas questões envolvidas, não é só a questão física, hormonal, né? Tem todo o contexto ali de estou preservando, né? Tentando melhorar o meu futuro, de aumentar as minhas chances. Então, tem tudo isso na cabeça. Mas, realmente, no final das contas, eu já fiz vários congelamentos de óvulos, as pacientes ficam esse sentimento de tranquilidade, de não sentir essa pressão de ter que achar alguém logo, porque tá chegando a hora, porque depois eu não vou conseguir.
tanto essa pressão pessoal quanto da sociedade também, né? Porque a família fica, ai, tá com o namoradinho, e aí? A sociedade em si, né? Isso já dificulta. Mas e é uma coisa que a gente tem que pensar, porque não tem como você lá no futuro, você reverter toda a perda que você teve da sua reserva ovariana, da qualidade dos óvulos, né? Não tem como a gente voltar no tempo. Então, é muito importante sempre considerar o congelamento. É isso. Perfeito. E lembrando que, assim, talvez quem não esteja passando, não tenha sentido essa questão que a Thaís falou, olha, vontade de ser mãe, realmente está olhando isso como distante ainda. É engraçado que a gente que vive esse meio, eu já presenciei pacientes que estavam no processo de tentar uma fertilização in vitro, então é só complementar essa questão do parceiro, né? Então, assim, ela chega com um parceiro, quer engravidar, tenta lá 2, 3 vezes, sei lá, porventura não conseguiu engravidar, simplesmente trocou o parceiro. Passou um tempo, dispensou aquele, e trouxe outro, falou assim, tô aqui para engravidar agora com esse, que acho que esse aqui, que o problema era o outro. Então, ela simplesmente trocou o parceiro. Então, assim, essa questão de pressão e tudo mais, é lógico, cada um influencia de uma forma, mas para essa mulher, né, não... De maneira nenhuma estou julgando isso, né? Mas para essa mulher, o importante para ela era ser mãe, né? Então, talvez nem tanto o vínculo com aquele parceiro. Ela simplesmente queria ser mãe e ela estava em busca de um parceiro reprodutor, né, para isso. E acho que a medicina reprodutiva permite ela ser mãe solo, né? E o congelamento de óvulos, a gente fala sobre isso, sobre liberdade, sobre autonomia. É um tratamento, uma possibilidade, um seguro para a mulher moderna. Sim. Né? Então, eu acho que esse que é o recado que eu queria deixar. Então, muito obrigado, doutor Emílio. Eu que agradeço, um bate-papo legal, assim, uma visão de quem já passou pelo congelamento como paciente e de quem realizou o congelamento e realiza no dia a dia. Isso aí, muito obrigado. Quer deixar o Instagram? Deixa lá, como sempre. Dr. Emílio Garavini. É isso aí. Quem não segue, vamos lá, gente. Segue aí. Thaís, muito obrigado. Eu que agradeço. E o meu @ Thaís Tavares com th.nutri. É isso aí. E, Paula, muito obrigado. Obrigada mais uma vez por falar do assunto que eu acho que é o que eu mais gosto, né, de falar. E o meu Instagram é @motapaula. É isso aí, pessoal. Aqui, @Bemoura. Sigam lá, @GerarInVitro. Comentem, curte, compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse episódio. Deixe seu comentário também, seu like. É sempre muito bem-vindo. E até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado.